Esse é o nosso podcast Observatório, quando então estudamos a Palavra de Deus de um jeito diferente, descontraído. É um bate-papo. Está aqui conosco Pastor Mateus. Fala, galera, vamos lá, vamos aprender mais com a Palavra de Deus. Dimas. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom compartilhar com vocês. Dimas, seminarista, também está conosco aqui pela primeira vez nesse podcast. E Eduardo. Tudo bem. Olá, tudo bom? Tudo bem, nosso quase doutor. Quase doutor. A partir desses dias vamos estudar sobre parábolas de Jesus Cristo. Cada uma dessas histórias tem um grande valor e muito para a gente aprender. Vamos começar com uma bem conhecida. Lucas, capítulo 15. Lucas 15 é chamado de seção de achados e perdidos da Bíblia. Porque lá a gente encontra a ovelha perdida, a gente encontra a moeda perdida e a gente encontra o filho perdido. Mas um detalhe curioso que pouca gente sabe é que não são 3 parábolas, é uma parábola. Se você observar Jesus Cristo falando com eles, ele começa assim no verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. O tema é o mesmo e é o que a gente vai aprender aqui. E começamos, então, o pastor Mateus. O que motivou Jesus a contar esta parábola? Quando a gente olha para o contexto, especialmente no verso 1 e no verso 2, a gente vai perceber que Jesus ele enfrentava uma oposição constante dos fariseus por causa do grupo de pessoas que se aproximava de Jesus. Jesus estava sempre cercado por gente reconhecidamente pecadores, né? E o texto faz questão de deixar isso claro. Os publicanos estavam ali seguindo Jesus, muitos outros pecadores estavam ali em torno vendo aquilo que ele tinha para ensinar, e os fariseus, como sempre, se opunham e questionavam muito isso, o fato de Jesus andar sempre cercado de gente que, aos olhos deles e da sociedade daquele tempo, era gente muito mal vista e considerados por eles como causas perdidas, e pessoas com os quais eles não se preocupavam e não se importavam, né? E é pensando nisso, em resposta a essa questão, que Jesus vai propor essa parábola justamente para mostrar o valor que Deus dava àquele que estava perdido, né? O grande objetivo dele era mostrar que Deus se importava sim com aquele que estava perdido, e falando aí dessas pessoas, desses pecadores, publicanos que estavam seguindo ele, que eram importantes para Deus. E a partir daí ele vai então em fundo. Eduardo, explica pra gente, com suas palavras e tal, a primeira parte dessa parábola. A parábola, a parte da ovelha perdida. Certo. Eu queria começar falando de um versículo que é Mateus 11, 28. Fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa assim, então a única forma é que eu vá. Mas não, aí essa parábola vem e mostra o contrário, que além dessa possibilidade de a gente ir, Jesus também vai ao nosso encontro, né? Então, eu acho importante essa parábola porque quebra um pouco do paradigma de que assim, só eu que devo me importar. Assim, eu devo me importar, mas a ação vem dos dois lados. Aí entra um outro versículo, que é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aí esse versículo eu acredito que junta as duas coisas, porque Jesus bate a porta, mas quem abre a porta somos nós. Então, essa parábola, a parte da ovelha, diz que podemos estar perdidos, encontramos salvação em Jesus e ele vem ao nosso encontro. Mas nós precisamos abrir a porta para poder aceitar aquilo que Jesus nos traz, né? Então, eu acredito assim que ela traz uma novidade, né? Digamos, uma nova mensagem naquele momento, mas que a gente não pode esquecer também que a ovelha precisa querer ser encontrada, né? Então, as duas coisas casadas, eu acredito aqui nessa palavra. Tudo bem. Dimas, explica pra gente a segunda parte, a moeda perdida. É interessante porque a moeda perdida é um complemento, né? Podemos dizer assim, da ovelha, né? Porque é algo de valor para Deus.
E ali ela acaba se perdendo, né? Aquela moeda, aquela dracma, né? E Deus aqui nos apresenta que ela tem que procurar em todos os cantos, né? Ela acende uma luz, né? Uma candeia, e ela tem que procurar em todos os cantos para realmente achar, né? O que está perdido, né? O que está longe. E isso é muito interessante até nos nossos dias de hoje, né? E Deus quer realmente procurar o perdido. Ele quer que a gente vá atrás né, dessas pessoas para que possam realmente conhecê-lo, né, e compreender a sua palavra. Muito bem. Pastor Mateus, e o filho pródigo? A parábola do filho pródigo, apesar da gente ficar... A pessoa principal, quando a gente se menciona a parábola, acaba sendo o filho, eu acho que aí o foco talvez já principal dessa parábola está no pai. Né? Porque como a gente falou da ovelha que estava perdida, da moeda perdida, a gente foca também no filho que estava perdido. Mas eu acho que o que causa mais choque e a que traz a mensagem mais profunda para esses que estão ouvindo é pensar nessa figura do pai. A gente tem um pai que ouve do filho mais novo, ele tem 2 filhos, e ele ouve do filho mais novo: olha, eu não quero mais viver sob a autoridade do Senhor, eu quero tocar minha vida, me dá minha parte da herança. E só tem herança o filho depois que o pai morre. Em outras palavras, com aquela ação ele está decretando a morte do pai, da autoridade do pai sobre ele. Ele quer a parte dele da herança e assim ele faz. E ele pega o rumo com o dinheiro. O texto vai dizer então que ele gasta todo aquele recurso com suas amizades, com festas. O filho, o irmão dele, vai insinuar depois que ele teria gastado esse dinheiro Oi, gente, tem que botar o celular no mudo. Não, e melhor que eu não tô conseguindo desligar a ligação. E ela sumiu. Vamos lá. Desligar o celular. Volta de onde? Do começo? Tá, vamos lá. Bom, quando a gente fala dessa terceira parábola, o foco principal, eu acredito, está no pai. Nós temos a figura do filho pródigo, do filho gastador, né, que seria o significado dessa expressão do pródigo, mas nós temos um pai amoroso que contraria a expectativa daqueles que ouviam aquela parábola. Esse pai tinha 2 filhos, o filho mais novo vira para o pai e diz: me dá minha parte da herança, porque eu não quero mais viver sob a autoridade do Senhor, quero tocar minha vida sozinho. E o texto diz que ele vai para uma terra distante para fugir, inclusive, desse domínio, dessa influência do pai. Em outras palavras, ele mata o pai, pega o dinheiro e toca a vida dele. Só que uma hora esse dinheiro acaba, o filho mais velho depois chega a insinuar que ele gastou aquele dinheiro com prostitutas, com as festas, com as amizades. O país onde ele estava passa por uma situação muito complicada, uma crise muito grande, ele não tinha nem o que comer, e ele, como judeu, a única coisa que ele consegue fazer para se alimentar é cuidar de porcos, que era, sem dúvida, uma atividade mais humilhante que um judeu poderia fazer. Ele estava cuidando de porcos e tentando lutar com os porcos para comer da comida que os porcos comiam. E naquela situação de extrema humilhação, de pobreza extrema, ele para e pensa que os escravos, os servos na casa do pai dele tinham uma vida melhor do que a que ele estava vivendo ali. E ele decide então voltar. E na cabeça dele, ele ensaia um discurso, ele fala: olha, eu vou voltar, vou assumir pro meu pai que eu errei e vou pedir para que ele me aceite como um servo. Eu sei que eu não sou digno de ser filho, mas eu vou pelo menos trabalhar pro meu pai, que eu vou viver melhor do que eu tô aqui agora. Ele chega lá com um discurso ensaiado, o pai não deixa nem ele terminar o que ele tinha para dizer. Antes que ele diga tudo, o pai já manda os servos trazerem o anel, a capa, o chinelo, que eram os sinais ali desse reconhecimento do filho, e do papel dele, da posição dele como filho. E esse pai recebe então o filho de novo. E aqui eu acho que está o grande choque para aqueles que ouviam, especialmente para os fariseus que ouviam, porque nenhum pai aceitaria aquele filho de novo, e eles são colocados então diante dessa imagem de Deus como sendo esse pai amoroso que recebe um filho que errou, que negou o pai
e que se afastou, e são confrontados também com a figura do filho mais velho, que exerce a função que eles estavam fazendo ali naquele momento, que se recusa a participar da festa e a receber o irmão pecador que tinha se afastado, né? Então, nesse momento, Jesus mostra aí essa figura do pai amoroso que, apesar dos erros enormes do filho, recebe aquele filho de volta e recebe de volta, inclusive, como filho, né? Restaurando a sua filiação. Vamos trazer isso para os nossos dias. É interessante pensar que Jesus, quando explica essa parábola, ele fala de uma realidade que está bem perto, a moeda está dentro de casa, a ovelha está próxima, que ela está nas cercanias, e o filho está numa terra muito distante. Isso é muito interessante, que Jesus colocou aqueles que estão perdidos aqui dentro da nossa casa, da nossa realidade, perto da gente e muito longe. Dimas, o amor de Deus hoje continua a procurar esses perdidos? Com certeza, né? Quando a gente fala do amor de Cristo, a gente tem que lembrar da cruz, né? Porque ele morreu foi por todos, não foi só por um, né? Ou por alguém específico, ele morreu por todos. Todos têm a chance, né, de realmente aceitá-lo e como único suficiente Salvador e começar a caminhar, né, a sua vida com ele e ter uma transformação. E como a gente vê nas parábolas, né, ele se alegra disso. Então, nos dias de hoje, até que nós estamos vivendo, é complicado, né, com todas essas, podemos dizer assim, ferramentas que não nos ajudam, né, mas também que nos ajudam a falar do amor e a pregar, né, a palavra de Deus. Muito legal. Pastor Mateus, Jesus foi enfático na expressão perdido. O que é um perdido? O perdido é aquele que teve a sua relação de filiação com Deus rompida, né? Aquele que se afastou, que se recusou a seguir debaixo da autoridade do Pai, né? De Deus. Porque pecador todos nós somos, né? É interessante que às vezes a gente fica, fulano é pecador todos nós somos. Mas existem pecadores que já foram encontrados, não estão perdidos, continuam sendo pecadores, mas foram encontrados por Deus, né? Tiveram essa relação de filiação estabelecida, restaurada, né? Então, o perdido é aquele que está afastado de Deus, que não tem ao Senhor, que não tem a Deus como Pai, que não tem a Jesus como seu Salvador, né? Como o texto bíblico nos apresenta, Jesus, ele é esse mediador entre nós e Deus, é o único caminho que nos leva de volta a Deus. Então, aquele que não tem ao Senhor Jesus como seu Salvador e, portanto, não teve essa relação de filiação estabelecida com Deus, esse é o perdido. E é interessante que Jesus vai falar de perdidos dentro de casa. Eu gosto da parábola a parte da parábola da moeda perdida, que ela estava no meio da poeira. Você não estava dando para ver. Estava dentro de casa e eu não estava vendo o perdido dentro de casa. Eduardo, os fariseus se achavam santos demais. Esse era um defeito deles. Jesus vai bater pesado contra eles a respeito disso. E eles também achavam todos os outros pecadores demais. E aí eu pergunto, o que você diria da frase, uma frase muito antiga, já repeti várias vezes aqui na igreja: não existe santo sem passado e nem pecador sem futuro. Primeiramente a gente precisa entender que não existe pessoa santa demais e também nenhuma pessoa que não mereça ou não tenha a salvação, né? Então, no primeiro caso, uma pessoa santa demais, se a gente for olhar exemplos na Bíblia, os episódios anteriores falando de Paulo. Então, Paulo, se for olhar nesse quesito, ele era temente a Deus, ele era um fazedor de obras, ele tinha todo aquele currículo, né, brilhante e tudo mais, mas eu acredito que nem ele se taxaria de santo demais. Então, é muito perigoso essa parte, né? Porque tanto é que os fariseus se achavam santos demais e você fica cego naquilo. Quando você interpreta que você tem defeitos, você toma cuidado naquilo que você fala, naquilo que você faz e tudo mais, né? E também
achar que os outros são pecadores demais, ou achar que você mesmo é pecador demais, porque eu acho que tem esse lado também. Pessoas subjugam demais. E é perigoso isso, porque se a gente for olhar, se existisse uma pessoa que não merecesse a salvação, o sacrifício de Cristo foi em vão, né? E Jesus trouxe justamente a vida de Jesus, todo o sacrifício dele foi para quebrar justamente essas duas frases, né? Porque primeiro, santo demais em relação a quem? Se for Jesus, já quebra. E não merece a salvação, por quê? Se Jesus morreu por nós. Então, Jesus é o centro que quebra toda essa lógica aí, né? Bem, às vezes a gente coloca um pouco todo o foco nessa parábola no perdido. Mas talvez a gente devesse olhar um pouquinho mais para quem achou. E eu acho que essa que é a riqueza da coisa que às vezes nos falta. Pastor Mateus, qual a importância de um pecador arrependido? Isso existe? Eu acabei adiantando, né? Na outra conversa eu já adiantei. Mas existe, e o que nós vemos nos 3 exemplos que ele usa na parábola é justamente essa declaração do grande valor, a importância que Deus dá àquele que está perdido, né? Ele é tão importante quanto os outros que ele tem. Aquela ovelha que estava perdida não era mais importante do que as ovelhas que ele tinha, mas eram para ele tão importante quanto as que ele já tinha. Tanto que ele deixa elas ali, não que ele abandone aquelas ovelhas, mas é porque ele sabia que elas estavam seguras. E deixa elas ali em segurança, e ele vai para que ele pudesse alcançar aquela que estava perdida. E eu acho que isso deve nos fazer pensar assim sobre o valor que Deus dá, para saber o valor que nós temos dado, né? Às vezes a gente olha para aqueles que estão perdidos e fala: esse aqui tá tão perdido que deixa pra lá. Esse merece o inferno. Já tá com o passaporte carimbado, deixa quieto. Mas a gente vê tanto o pastor com a ovelha, o pai, ele não se contenta com o filho que ele tinha. Ele continua interessado em resgatar aquele que estava perdido. Então, sim, existe Deus valoriza cada um. Eu acho que essa é uma mensagem que fica muito clara. Existe um valor em cada um de nós, e Deus tem sim interesse que todos nós sejamos resgatados. E precisamos, então, lembrar sempre disso. Dimas, devemos trabalhar junto aos perdidos, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que quer se misturar com os perdidos. A pergunta é exatamente: a gente deve trabalhar junto aos perdidos? Devemos trabalhar junto aos perdidos, né? Para eles até terem a oportunidade de conhecer a Deus, né? Conhecer a Cristo. A gente não tem que ficar como uma igreja isoladão, não? Uma bolha assim, bem separado? Não, porque a missão nossa é ir de pregar o evangelho, né? Então, como é que a gente vai pregar o evangelho só entre paredes, né? A gente tem que realmente fazer a obra e buscar realmente quem necessita, né, da salvação de Cristo. Em Lucas 19:10 fala: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Então a gente realmente tem que fazer esse trabalho e fazer dignamente, né, como Deus pede. Muito bem. Eduardo, tem uma expressão na parábola especificamente do filho pródigo, que diz o seguinte: e ele caiu em si. O que significa? Assim, eu vou começar falando do pecado. Por quê? Assim, porque o pecado, eu acho que ele deixa a pessoa cega, e trazendo para os nossos dias, é como se fosse um filtro do Instagram. Modifica a visão ali. E para mim, o cair em si é você desativar aquele filtro ali. Então o pecado, ele não vai fazer com que você enxergue uma realidade distorcida. Então quando você cai em si, você se arrepende, você vê aquilo como algo ruim. Então você muda a sua atitude, você, né, busca melhorar nesse sentido. Então o cair em si, para mim, é deixar que o pecado te domine, te faça enxergar o que ele quer enxergar, e você busca arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, e nesse sentido elimina todo o filtro, né?
Então acredito que cair em si é mais ou menos essa lógica assim. Boa ilustração. A todos aqui eu pergunto, como vocês entendem a necessidade de alcançar os perdidos? Eu creio que esse é o foco. Jesus Cristo deixou isso claro para os fariseus. É preciso ir lá, é preciso alcançar, é preciso fazer a diferença, é preciso fazer a nossa parte. Começo com o Eduardo. Eduardo, como você entende isso? Voltando àquele texto de Apocalipse que fala de bater a porta, eu acredito que assim, quem bate a porta é uma mão. Somos a mão de Deus para bater a porta. Então, mesmo que a gente seja usado para isso, quando a pessoa abre, ele vai encontrar Jesus, vai aceitar Jesus. Então, a nossa missão é muito importante, porque estamos hoje aqui anunciando o que Cristo quer que a gente anuncie. Então, somos nós os primeiros a apresentar. Claro, a obra é de Deus, né? Toda a parte evangelística ali, espiritual, é de Deus. Mas precisa ter uma ação. Então, precisa ter uma mão ali, né? Então, acredito que essa é a nossa missão, como igreja, como irmãos, e é uma responsabilidade imensa, né? Dimas? A gente trabalha em vários sentidos, né? Para poder realmente fazer com que as pessoas escutem de Jesus, né? E complementando até o que o Eduardo disse, o nosso testemunho, ele é muito importante, né? As pessoas têm que realmente ver em nós, né, Cristo, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa maneira, e isso é em todos os aspectos. É no nosso trabalho secular, principalmente, né, nos dias que a gente vive. Então é uma forma também de demonstrarmos o amor de Cristo, né? Como Cristo faz diferença em nossas vidas. Pastor Mateus? Eu acho que um desafio para nós que já estamos na igreja, pensando nessa questão do perdido, a gente precisa lutar com essa síndrome do irmão mais velho, que às vezes toma conta do nosso meio e nos faz pensar, e talvez nos faz nos enxergarmos melhores do que somos. Mais dignos de Deus e, portanto, olharmos para o outro como menos merecedor. Eu acho curioso como o irmão mais velho, ele se recusa a entrar na festa. A festa tá rolando e ele só consegue pensar que matou o novilho e eu não posso nada. Ele não quis entrar para participar, ele se recusa a compartilhar daquilo. Talvez uma das maiores barreiras que impede a igreja de fazer mais é o fato de que em muitos momentos, por mais triste que isso seja, as pessoas se consideram melhores do que aquelas que precisam ser alcançadas. E aí, se eu me considero melhor, mais digno, eu não vou atrás. Não é à toa que a gente se surpreende tanto com os testemunhos que trazem mais ibope, são aqueles absurdos. O cara que era traficante, matou 200 e se converteu, a gente fica, poxa, não, esse cara tava como? Ele tava completamente... Porque é alguém que aos nossos olhos estava além de qualquer possibilidade. E a gente se surpreende com as pessoas que vão lá fazer esse tipo de trabalho, né? Quem são os missionários que a gente tem mais em consideração, que a gente olha e fala, esse cara é guerreiro? É o cara que tá lá na quebrada, que tá lidando no morro, com o traficante, porque na nossa cabeça é aquele que está lidando com aqueles que estão mais perdidos. Então eu acho que a gente tem que se lembrar de que precisamos nos lembrar que somos todos pecadores e estamos todos no mesmo, viemos todos do mesmo barco, né? Talvez nós já tenhamos sido resgatados há um pouco mais de tempo, a gente esteja um pouco mais limpinho, mais cheirosinho, não tenhamos saído do chiqueiro ontem, mas não quer dizer que a gente não esteve lá em algum momento. É isso aí, esse é o nosso podcast Observatório. Aprendemos um pouquinho sobre aqueles que estavam perdidos, sobre o Senhor que ama e busca e sobre alguns desafios que nós temos que, como igreja, aprender. Vamos atrás dos perdidos, vamos com humildade servir ao Senhor, porque eles precisam de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Hora das despedidas finais. Para você que é perdido, venha com a gente. E para você que está encontrado, continue aí. É isso aí. Obrigado aí pela oportunidade e vamos juntos com Cristo. Vamos lá, como o Eduardo falou, cai em si
e vamos seguir juntos. Vamos lá. Um grande abraço e até o próximo Observatório.